Ponto mar são aqueles pontos que a gente já estudou, próximo ao joelho, próximo ao cotovelo, e tem os pontos mar inferior, que eu acho que eu já passei isso para vocês, decorar isso aí, né? Ponto do estômago, ali o E36, do intestino grosso, E37, intestino delgado, E38, tem o bexiga 39, não lembro se é 39, 41, atrás do joelho, do triplo aquecedor. Esses pontos ao redor do cotovelo mas na prática vocês vão ver que é fácil. O que a gente tem que saber na hora de inserir a agulha, né? Primeiro, a agulha ela tem que deslizar no ponto. Primeira coisa, localizou ali o ponto, colocou a agulha ela entra fácil. Diferente do vazio de energia, que você sente a pressão, mas ele desliza. Parece que a agulha está lubrificada, ela desliza no ponto. Se você não acha o tsubo corretamente, a agulha, ela atrita, tem que fazer força para entrar. Forçou para entrar, para colocar a agulha, e o forçar não é enfiar com força. Você vai inserir a agulha aqui, né? Você está aqui. Você coloca a agulha, ela tem um atrito, uma resistência. Quando coloca no tsubo certinho, ela vai facinho, né? Então ela desliza. Primeira coisa que tem que ter, né? Sei lá, segundo, vou fazer umas teorias aqui. O que mais que tem que ter? E tem que ter o teti. Tem muito o que ficar falando, né? Tem que ter o teti. O teti pode ser choque, pode ser sensação elétrica, pode ser calor, pode ser transpiração, pode ser sensação de agulhamento em outro lugar do corpo. Você coloca a agulha aqui, nossa, senti um negócio aqui, né? Coloca a agulha no pé, nossa, mas eu senti uma fisgada nas costas. Por quê, né? As pessoas perguntam muito, aí eu brinco, né? Aqui é tratamento, não é curso, né? Porque o paciente acha interessante, né? Nossa, o cara põe agulha, porque o nosso conceito de agulha é de injeção, né? Toma no braço, dói ali. Agora o cara coloca uma agulha aqui, eu sinto um choque aqui, mas o que é isso? Acho que fica perguntando se tem remédio na agulha. Mas tem remédio na agulha? Você pôs a agulha aqui, tirou a dor, tem remédio? Aí você fala, não, tem poder só, tem poder, né? Não tem nada, é estímulo elétrico, né? Então, acho que é isso, teti. Quando você dá o choque ou dá o estímulo teti, aquilo que deveria ser uma transpiração, uma sudorificação, e a pessoa que deve mudar o seu semblante, ficar mais corado ou com brilho, né, porque deu aquele aumento da perspiração, ele começa a suar demais, começa a orvalhar o rosto, orvalhar os membros, é porque ele está, o que a gente chama, ele perdeu, os poros se abriram. Porque ele não tem energia para suportar o estímulo. Então você tem energia que contrai os poros. Quando cai essa energia, os poros relaxam. Então os líquidos orgânicos, eles escapam. O que a gente chama de perder o yang. O yang é força. Sem o yang, para contrair os poros, os vasos, eles perdem. Né? Eles perdem os líquidos. O rosto que deveria ficar avermelhado, né, com rubro, né, ele fica pálido. A pessoa tende a desmaiar. A vista dele vai embaralhar. Você vai olhar para os olhos dele, ele vai ficar vesgo, né?
porque vai desmaiar. Nesse caso, você tem que retirar as agulhas. Tem que retirar as agulhas, porque o paciente desmaia mesmo. Por que acontece isso? Deficiência de Ti, deficiência... Mas o que eu percebo, na maioria dos casos, que a grande maioria, talvez pela minha realidade clínica de pacientes classe média, porque quem paga X reais na minha sessão tem dinheiro para comer, faz um esporte. Eu não atendo... Difícil eu atender gente muito sem dinheiro. Então não é tanto uma deficiência nutricional, que ele não tem fisiologia para aquilo. Normalmente é estresse, é ansiedade. Ele vem tão tenso que você põe a agulha, quando você começa a dar o desbloqueio de energia e movimenta a fisiologia, o Shen, o Jing, que a gente fala, e o Qi, ele não aguenta. O emocional dele vai vomitar, vomita mesmo, vomita, dá dor de barriga. Tem mulher que menstrua no meio da sessão, fala, nossa, ai, me deu cólica, ai, posso usar o banheiro rapidinho? Dá aquela disfarçada, ai, desceu para mim. Movimentos, sabe assim? Nesse caso, tem que tirar a agulha. Em teoria, fala-se que quando você coloca uma agulha, o paciente tem essa perda, você tem que retirar a agulha e fazer moxa local. Aquecer o ponto, dar uma tonificada. Mas eu acredito que isso é uma técnica antiga, mesmo porque antigamente a moxa era o kill, que a gente fala, que queimava a pele e não usava agulha. É o que eu sempre falo, a acupuntura não é porque você lê um livro que você vai aplicar. É meio bíblia o negócio. Você tem que entender o contexto da época que aquilo foi escrito e o lugar que foi escrito. Porque se você pegar uma referência dessa, deve-se aplicar a moxa quando o estímulo da acupuntura gerou desmaio no paciente. Mas se o livro foi escrito há, 1.200 anos atrás, primeiro, não tinha agulha. O cara enfiava bambu. Se você enfia um pedaço de bambu num cara ali para dar um estímulo e o cara passa mal, sei lá o motivo, o que você vai fazer depois disso? Cauterização, para evitar ali uma infecção, alguma coisa. Aí aplica-se a moxa. A moxa antigamente era queimadura. Então, esterilização das antigas, autoclave natural, esterilização. Mas aí você usa isso nos tempos modernos, com agulhas descartáveis, finíssimas, que não quebra, não oxida, não sofre eletrólise, não faz nada. Você põe uma agulha, a pessoa por um estresse passa mal, aí você coloca uma moxa, bastão à distância, 5 minutos, você não está fazendo nada, cara. Você entende? Você está trabalhando sem saber o que está fazendo, não está adiantando nada essa moxa. Quem é da área da saúde aqui, vocês sabem. Caiu, passou mal, a gente já entende a mecânica vascular. Deita, põe a perna para cima. É isso. Passou mal, o cara não está fazendo uma parada cardiorrespiratória. Passou mal, você tira a agulha, pede para a pessoa, deita um pouquinho, dá uma respirada funda. A pessoa fica ali um minutinho, aquele mal-estar do emocional sai e tá bem, filhinho, tá bem? Nossa, minha pressão caiu. Às vezes eles perguntam, nossa, minha pressão caiu, eu passei mal. Eu falei, filhão, você apagou. A pessoa fica até em dúvida, mas vamos entender sempre o contexto do conhecimento. Vocês vão pegar muito protocolo de tratamento, às vezes vocês não entendem por causa disso. Quando é que isso foi escrito? Por quem que foi escrito? Foi escrito pelo médico. Tá, mãe? Quando? Em 1.600 anos atrás. Filho, primeiro, não era médico. Concorda comigo? 1.600 anos atrás não tinha o nosso médico de hoje. É médico porque o texto traduzido, como é que eu vou colocar, terapeuta de
furador de bambu. Como é que eu vou traduzir isso? Médico, é o médico dos caras, é um médico. Tudo é médico, mas não é um cara que fez medicina. Está entendendo o que eu quero dizer? Entenda o contexto da questão, né?